Em 2018, as Forças Armadas Portuguesas estiveram presentes em 40 missões fora do território nacional. Ai, siga! A sorte protege os audazes. É este o lema dos comandos, a unidade especial do Exército Português. O serviço militar obrigatório em Portugal foi abolido há 7 anos, mas o número de voluntários tem vindo a crescer. Adrenalina, ansiedade, são muitas coisas que vêm ao ocorrer quando chega um momento. O serviço militar já não é obrigatório, mas candidatos não têm faltado. Quantos tempos tem? Meia volta a volver. 3! Pois é, 2 vezes 2 dá 3. Ainda por cima são licenciados. Meia volta a volver. Nos últimos anos caiu a pique o número de candidatos à vida militar no Exército entre 2010 e 2016. Regressam de Moçambique mais de uma semana depois. A Portugal aterram. A sensação de dever cumprido. Fórmula do juramento de bandeira. Com português e com militar. Os portugueses juram defender a sua pátria. Mas em que condições vivem os que nos defendem? Que regalias e sacrifícios têm? Que motivações e frustrações sentem? Nesta reportagem, abordámos as 3 categorias das Forças Armadas. Desde oficiais a sargentos e praças, todos eles testemunharam a sua vida, as suas conquistas, mas também as derrotas do que é ser militar em Portugal. Começando pelo posto mais alto na hierarquia das Forças Armadas, fomos até à Academia Militar em Lisboa. Numa entrevista ao seu comandante, Major-General João Vieira Borges, quisemos perceber quais os momentos mais importantes da sua carreira enquanto oficial do Exército Português. O momento mais importante é o da opção. Em 1979, eu entrei para a Academia Militar, na altura muito jovem, com 16 anos, e fiz o curso da Academia Militar nos 5 anos. Tomei a opção por vocação. Tinha formação religiosa, portanto andei num colégio para ser padre, mas depois vim para militar. E, portanto, entrei no quadro permanente, fui colocado no Centro de Instrução de Antiaérea de Cascais, que entretanto já fechou e agora está lá uma pousada, que era artilharia antiaérea, e muito motivado com novos equipamentos, na altura sistemas míssil e sistemas canhão, como subalterno para proteção de infraestruturas críticas. Era essa a nossa missão, e ali estive há alguns anos. E o que é que nós fazemos? Nós comandamos tropa, na altura muita, comandamos tropa, comandava um pelotão e era instrutor das várias áreas, de radares, que tinha cursos técnicos especializados, de sistemas de armas, de tática, de tiro, e portanto foi um período da vida muito realizador a todos os níveis. Depois fazemos o curso de pessoa capitão, isto tem a ver com a carreira. Nós somos alferes, tenentes, e depois fazemos um curso para nos preparar para o comando de uma unidade de escalão companhia, que são cerca de 100 homens. Isto já vem desde os romanos. Portanto, é aquilo que nós conseguimos conhecer e saber o nome e conviver, e saber o nome da família, e escrever cartas para eles, para as mulheres e para as namoradas que eles não sabem escrever. Na altura, é um bocado diferente. E, portanto, fiz um curso de promoção ao capitão que me deu as competências para... Depois comandei uma companhia de instrução lá, com 400 homens, a preparar oficiais e sargentos do quadro de complemento que na altura era serviço militar obrigatório. E, portanto, depois terminei um ano lá no SIAC em Cascais e requisitaram-me para vir aqui para a Academia, nessa altura, para comandar uma companhia de alunos, de cadetes. Eu tive aqui 2 anos. Fui secretário também da Revista de Artilharia, que sou agora presidente, na altura o presidente era o General Loureiro dos Santos, e secretário dele.
E na altura fiz aqui os 2 anos de comando e fui fazer o curso de promoção oficial superior. Portanto, já tinha 3 anos de comando, fui fazer o curso. Nós somos promovidos ao fim de 5 anos, portanto, ao fim do curso. Ainda vim para aqui como professor de tática e de tiro, aqui na academia. Fui para diretor, coordenador de armamento na antiaérea e depois fui promovido a major. Entretanto, fiz o curso de Estado-Maior também. O Estado-Maior é um curso específico para desempenho de funções de Estado-Maior e que normalmente é um aspecto positivo na carreira, são escolhidos os melhores. E eu depois acabei com o Estado-Maior, fui para o Estado-Maior, trabalhar na divisão de operações, a preparar as operações de apoio à paz. Tirei cursos no estrangeiro para preparar a tropa para ir para o estrangeiro, nomeadamente em Gás Mistos de Spartak, nos cursos da NATO, e depois preparava no Estado-Maior a tropa que ia para Angola, Moçambique, a tropa que ia para o Kosovo, que ia para a Bósnia, portanto, todo o trabalho de ligação inclusivamente à NATO, de ligação a Nova Iorque, de ligação a várias instituições que estavam ligadas às missões, preparava em termos de planeamento todas as operações, depois elas eram executadas por outros. Fiz o curso general e vim para a academia e desde então tenho estado aqui. As boas recordações são muitas e encara o seu cargo com otimismo, mas, ainda no seu mandato, assume enfrentar sérios desafios. Eu acho que não há ninguém em Portugal, a começar no Sr. Presidente da República, que não tenha falta de pessoas ao dinheiro, não é? Portanto, é em Portugal. Estamos a falar em Portugal, não estamos a falar na Noruega. Aqui, obviamente, a instituição militar vive um momento crítico em termos de pessoal, designadamente praças. Eu não tenho problemas de alunos. Quando abro os concursos, com as vagas que me são determinadas pelo governo, eu não tenho problemas, mas tenho problemas a nível dos soldados, porque os soldados ganham pouco, têm um vencimento muito baixo e depois não têm uma carreira. E, portanto, a partir do momento em que alguém que entra para aqui, como o meu condutor, que ganha 600 euros e não tem carreira, é muito difícil captar pessoas para vir para uma vida tão difícil como é a nossa. E, portanto, esse é um grande constrangimento. São militares, neste caso, soldados e cabos, que desempenham funções nobres como todos os outros. Eu respeito todas as funções. E, portanto, o soldado que está ali a tratar dos cavalos, para mim, tem tanto valor como o major que está na secção de operações, desde que cada um cumpra as suas missões. Esta é a experiência da categoria mais prestigiada no Exército. Mas e nas outras categorias? Foi na Força Aérea que encontramos a resposta. Da classe de sargentos, dos quadros permanentes, chega-nos a experiência de quem luta todos os dias para cumprir o seu dever. O que levou a entrar na vida militar? Estabilidade, foi o que eu pensei na altura. Tirei o meu 12º ano em audiovisuais e optei por uma carreira militar porque foi o único caminho que achei seguro. Assim. Qual foi o momento que foi para si o mais feliz da sua carreira? Ao final de 7 anos, o momento mais feliz foi ter acabado a recruta, porque eu não estava à espera de aguentar as 5 semanas de recruta na altura. E quando cheguei ao fim foi bastante gratificante poder estar lá no juramento para jurar pela pátria, a minha própria vida. Consegue-nos descrever a situação mais triste pela qual passou? Entrei para o curso de sargentos a pensar que ia sair de lá um chefe, um líder, e não saí, porque até saí pior, porque eles voltam-nos a tratar como se fôssemos civis, como se fôssemos praças. A maneira como eles nos rebaixam é demasiado, porque quer dizer, nós fazemos 4 anos de instituição, já sabemos o que é a instituição e como se trabalha e como lidar com as pessoas dentro da instituição. Lidamos com sargentos e com oficiais do posto de praça. E quando queremos concorrer a um quadro de uma força armada, temos a ideia de que o curso vai ser focado em darem-nos a noção do que é ser militar. E eu penso que eles fazem o curso de forma a que nós nos tornamos nos animais, em seres humanos robôs que têm que cumprir as datas e as entregas e tudo mais alguma coisa, nem que seja com um sacrifício da própria vida, que tem que ser. Pronto, há coisas que já não se justificam. A classe de praça é então a mais baixa das Forças Armadas.
É o exército que mais se ressente com a falta de efetivos nas fileiras e a saída precoce dos que nele ingressam. As dificuldades são muitas, ainda mais quando se é mulher, num meio dominado por homens. O que é que te levou a seguir a carreira de militar? O que me levou a seguir a carreira militar foi principalmente a disciplina, o rigor que nós associamos facilmente à vida militar. Também tinha família militar e quis seguir a mesma vertente. Identificava com essa vertente essencialmente. Como caracteriza a sua experiência? Gostou ou não gostou? A minha experiência teve dois lados. Teve um lado bom na recruta, em que eu tive instrutores oficiais e sargentos que não tenham uma única coisa a apontar, que me ensinaram muito, me levaram ao meu limite e provaram que eu posso ultrapassar os meus limites, que sou muito mais forte do que inicialmente pensava, porque eu, na minha recruta, fiquei deslocada a 3 horas do sítio onde eu nasci. Eu fiz a minha recruta em Beja de maio a julho. Nunca tinha saído de casa dos meus pais. Nunca tinha sequer pensado que ia fazer uma pista de obstáculos, que ia fazer um pórtico da altura que fazem os paraquedistas, com 9 metros, com 2 andares de uma casa, e que ia ultrapassar fisicamente e mentalmente o facto de estar longe da minha família ou conseguir fisicamente aquilo que eu fiz, sendo uma de 3 mulheres que acabaram a recruta. E fui a melhor do meu pelotão, que eram só homens. E era uma coisa que eu nunca pensava que ia conseguir. Depois tive o lado mau, que foi sentir a discriminação enquanto mulher, que nós só conseguimos chegar a determinados cargos se fizermos mais do que nos envergonhar, se esquecermos até por momentos a nossa dignidade. Como é que é então ser mulher no Exército? Eu acho que ser mulher obriga a nos esforçarmos o dobro dos homens. Quando eu tentei concorrer aos quadros permanentes, já para mim foi uma dificuldade conseguir cumprir as barras. Mesmo sendo só uma, as mulheres não estão predispostas a isso como os homens estão. E também ao longo da prova de desempenho militar, que é uma das últimas fases de acesso ao curso dos quadros permanentes, eu senti que fui prejudicada, por exemplo, na minha nota de mérito em relação a um homem. Simplesmente por ser mulher e eles ainda nos veem como um sexo fraco. Nós temos de ser excepcionais ao nível físico, fazer o mesmo que um homem para termos algum valor, ou ter quase ter uma postura masculina para sermos consideradas como verdadeiras militares. Quais foram as suas maiores dificuldades? Todas as horas que nós passávamos fora de casa, por termos um horário demasiado preenchido. Nós chegámos a fazer serviços em que nem sequer saíamos, por exemplo, às 3 da manhã e chegávamos lá, podíamos fazer uma cerimónia inteira e nem sequer nos darem um pequeno almoço, ou nem sequer nos darem água, só porque o treino tinha de ser feito. Eu cheguei a ver pessoas cair à minha frente e ninguém fazer nada só para manter a imagem. São coisas que me incomodaram demasiado para eu continuar num trabalho que me deixava muito frustrado. Além de sentir que a minha formação, aquilo para o qual eu tinha estudado durante, se calhar, mais de uma grande parte da minha vida, era desvalorizado, não tinha qualquer valor. As pessoas só queriam que nós fizéssemos barulho. As Forças Armadas atraem candidatos por razões positivas e alternativa ao desemprego. Mas é depois de passar pelas fileiras que se geram percepções negativas sobre o serviço militar. Catarina Casanova, professora de Psicologia do Instituto de Ciências Sociais e Políticas, explica-nos como esta falta de realização pessoal e autoestima no local de trabalho pode ter graves consequências. No caso dos militares, pode haver, não sei se, dependendo do tipo de, digamos, de situação, dependendo do contexto,
mas estamos a falar de hierarquias muito marcadas, não é? Uma estrutura hierárquica muito marcada, e que aliás é o que nos dias de hoje o que se está a acontecer na maior parte dos locais de trabalho é tentar transpor estas hierarquias extremamente rígidas, e em vez de termos órgãos, por exemplo, na universidade, em vez de teres um órgão colegial, passas a ter um órgão unipessoal, que é uma pessoa, e a pessoa decide, não é? Isto implica menor participação democrática, e o Exército não é propriamente um sítio conhecido por decisões tomadas pelo coletivo, ou pela maioria, não é? Há uma estrutura hierárquica muito marcada e, portanto, é capaz de ser ainda, admito, mais difícil. Acrescenta ainda o papel importante que pode ter o sexo feminino nas Forças Armadas. Na chamada Guerra da Libertação na Guiné, houve mulheres que tiveram um papel destacadíssimo, não é? Do ponto de vista digamos, da defesa do território contra as forças portuguesas colonialistas. E a última vez que estive na Guiné até houve uma homenagem à Sinini Tilá, que é uma dessas guerrilheiras. Mas quem diz na Guiné, há noutros contextos de guerra, não é? Bélicos, é reconhecido o papel determinante das mulheres. Não estou a falar apenas atrás da barricada, na indústria de armamento, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, as mulheres trabalhavam muito nas fábricas de armamento, não é? Não estou a falar disso, ou seja, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial havia snipers do Exército Vermelho que eram mulheres, não é? E que mataram 400, 500, 600 oficiais alemães, nazis. Portanto, eu revejo-me muito pouco nessas catalogações de que a mulher não tem tanta capacidade para, não é? Acho que isso é como digo, acho que é uma visão machista e se calhar um bocado machista e corporativista daquilo que foi uma instituição como é o Exército e do que é, não é? Que agora tem que aceitar a presença de mulheres e se calhar pode ver isso como uma ameaça, não é? Sem dúvida que as mulheres nunca terão, estou a falar estatisticamente, a média, nunca terão tanta força como têm os homens, não é? Mas há, em muitas situações, em contexto de guerra, nos dias de hoje, cada vez tem menos a ver com a força física, não é? Tem a ver com outras capacidades e que as mulheres desempenham tão bem como os homens. Num estudo do Ministério da Defesa, 50% dos inquiridos no Exército, 40% na Marinha e 25% na Força Aérea afirmaram não sentir satisfação com o seu percurso militar. Também 30% afirmou não recomendar o ingresso aos mais jovens. A sobrecarga de trabalho para quadros cada vez mais reduzidos, a precariedade e os baixos salários são as principais razões por que homens e mulheres não querem cumprir o mínimo de 6 anos de contrato. São atraídos pelo pouco prestígio que ainda resta da profissão, mas mesmo assim os que persistem não deixam de sacrificar até a própria vida. Defendem a sua pátria, mas será que a pátria os defende? Como português e como militar. Como português e como militar. Guardar e fazer guardar. Guardar e fazer guardar. A Constituição e as leis da República. A Constituição e as leis da República. Servir as Forças Armadas. Servir as Forças Armadas. E cumprir os deveres militares. E cumprir os deveres militares. Juro. Juro. Defender a minha pátria. Defender a minha pátria. Estar sempre pronto a lutar.